Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast Além do Ordinário e hoje tenho a honra de ter aqui um convidado bastante especial para mim, Dr. Larry Ibarra Fredes. As suas raízes estão no Chile, o seu conhecimento profundo está ligado à China antiga e o seu coração habita em Portugal há já vários anos e é, sem qualquer sombra de dúvidas, o eterno estudante de medicina em quem mais confio e em quem confio cegamente a minha família e os meus amigos mais próximos. Foi meu professor por 8 anos de medicina clássica chinesa no Porto, aturou-me horas a fio com as minhas sinceras perguntas mais inusitadas e acompanhou-me em inúmeras consultas devido aos meus vazios e, obviamente, aos meus excessos. Sempre me questionei se existiam dois Larrys, porque nunca consegui entender como conseguia ter tempo para tudo a que se propunha. As suas aulas eram de uma qualidade soberba e 7 horas de aulas com ele no mesmo dia não me impediam de chegar a casa e de rever os meus apontamentos por mais de 2 horas. Orador nato, escolhe não ter carro e andar de transportes públicos e é um homem de 1000 ofícios. Construiu o seu consultório com as próprias mãos, é um estudante por excelência de artes marciais como o Tai Chi Chuan, tem conhecimentos aprofundados em Bazi ou astrologia chinesa, é uma referência a nível internacional de Feng Shui e acupuntura, e tem conhecimentos super interessantes em alguns sistemas de adivinhação antigos, como o I Ching, e entende mais de chinês antigo que a maioria dos chineses existentes na China. Não o tenho como meu mestre, mas reconheço nele uma vontade genuína em alcançar a sua própria maestria. A busca deste homem por ajudar todos os que se cruzam no seu caminho revela um dos seus grandes potenciais: o seu coração. Prometi-lhe começar a tratá-lo por tu, mas já confessei que será difícil. Espero daqui para a frente conseguir e este podcast, que seguramente mais será uma entrevista, pode ser o início dessa grande mudança. Larry, muito obrigado por todos estes anos de ensino e aprendizagem. Tem sido realmente uma viagem incrível ao seu lado ou ao teu lado. E mais uma vez é uma honra ter-te aqui neste podcast. Muito obrigado pela confiança que demonstras ter em mim, visto que não existem, na data desta gravação, episódios online para que possas perceber o que eu estou a fazer. E muito obrigado mais uma vez por vires expor-te publicamente através das minhas iniciativas. Espero que esteja tudo bem. Conversamos um pouquinho antes de entrarmos em gravação. Tenho aqui algumas perguntas gerais e, no fundo, dois convites a fazer-te no fim desta conversa. Em primeiro lugar, gostava de pedir-te se podias contar-nos um pouquinho sobre a tua jornada na medicina clássica chinesa e o que realmente despertou o teu interesse nesta área. Hola João, obrigado pelo convite. Estou contente aqui por reencontrarmos novamente. Neste tempo sempre temos estado um bocado em contacto, às vezes mais afastados, às vezes mais perto. Claro, Mas estou contente de estar aqui para falar um pouquitito destas coisas. obrigado. A medicina chinesa clássica tem um percurso longo, nem sempre estive consciente do que era a medicina chinesa clássica. De facto, estou sempre a tentar compreender melhor o que é a medicina chinesa clássica, mas comecei já há vários anos, comecei a estudar uma base de medicina tradicional chinesa quando tinha 13 anos, com um professor de artes marciais no Chile, e logo nunca mais parei, continuei a estudar sempre com diferentes professores, logo fui a escolas de medicina tradicional chinesa, y después fui comprendiendo la diferencia de lo que era medicina tradicional chinesa con medicina chinesa clásica y cuál era la grande diferencia que había en ellas. Y me sentí obviamente mucho más identificado con la medicina chinesa clásica, que básicamente es un lugar donde encontré más respuestas en términos de disciplina. Y a medicina tradicional chinesa, pronto, fue en algún momento una base. Con el tiempo me di cuenta que lo primero que tenía estudiado cuando era adolescente, cuando era crianza, era medicina chinesa clásica, en realidad era más próximo de la medicina chinesa clásica. Eh,
Quando fui crescendo e empecé a estudar em escolas já de medicina tradicional chinesa, pensé que isso é que era mesmo medicina tradicional chinesa, só que depois começaram a aparecer os vazios da estrutura de conhecimento y las respuestas estaban en los textos antiguos, los textos clásicos de medicina chinesa y pronto. Fiquei lá já 20 anos que estou dedicado exclusivamente a estudar e tentar compreender a medicina chinesa clássica. 19 anos, em realidade, mas focado nisso. Ainda nos primeiros anos continuava a ensinar em algumas instituições medicina tradicional chinesa, ou seja, essa coisa moderna que tem para aí uns 60, 70 anos, 60 anos se calhar. Mas a minha orientação visceral mesmo é medicina chinesa clássica. Que me levou para lá? O desespero principalmente de tentar compreender. Essa foi a primeira como motivação para poder deixar-me levar pela medicina chinesa clássica. Uma sede de compreender os vazios que tinha no meu conhecimento e que também não encontrava em outras fontes. E depois, quando ia a cursos, por exemplo, ao estrangeiro, ou estava com professores chineses, veia que as grandes pérolas que davam e que todo o mundo ficava, eram em realidade parágrafos de livros antigos. Então eu disse, pronto, se estas são as pérolas, vamos ao saco de pérolas. Estudar. E, claro, me metí, fui investigar quais eram esses livros, comecei a lê-los, depois comecei a ficar insatisfeito com algumas traduções, tinha conhecimento de alguns caracteres de chinês que aprendi quando era muito jovem, mas não sabia falar nem ler chinês, mas conhecia alguns caracteres e havia, quando leía livros traduzidos, havia partes que me pareciam contraditórias, haviam grandes omissões nas traduções de livros bilíngues e então isso me deixou muito inquieto na forma como estava a estudar ou como estávamos a aprender medicina chinesa e me vi forçado a começar em forma autodidacta a aprender chinês e depois a minha forma de aprender chinês foi muito simples, peguei em 2 livros em chinês, um dicionário chunga e empecé a traduzir e traduzi 2 livros completos, apresentei a alguns professores chineses que, para minha surpresa, encontraram que estava muito bem, Oh, não perfeito, mas sim 80% bem. Ensinaram-me alguns aspectos de literatura de gramática clássica, logo comprei textos de gramática clássica e de linguística chinesa antiga e depois fiz cursos com sinologistas e pronto. Continuo a estudar até agora para compreender melhor o chinês clássico. e não vai terminar. Así que esa fue como la orientación, la motivación fue mesmo desespero y sede de aprender. Que bom, que bom. Professor, lembro-me que, e isto não estava no guião, mas lembro-me que o professor partilhou que o seu primeiro contacto com a cultura chinesa foi no Chile por volta dos 7 anos em artes marciais. Quer falar um pouquinho dessa experiência, dessa fase? Sim. A minha primeira aproximação foi muito um bocadito fora da caixa. Tinha a ver com experiências muito particulares que tive na infância e que não estavam ligadas diretamente com artes marciais. Foram experiencias que tive siendo crianza. Y había una de ellas que era muy bonita, que era, yo vivía en una casa muy humilde en Chile, y dentro de la decoración que teníamos en casa habían unos calendarios, estos de restaurantes de bambú, Uhum. calendarios de bambú que daban los restaurantes, con dos paisajes chinesas, y yo ficaba colado ahí horas, sentado frente a pensar qué pensarían esos dos señores que estaban ahí en una montaña caminando tan bonito. Essa foi como a primeira coisa visceral que tive, ou uma das primeiras viscerais que tive. E tinha esta inclinação forte pelas artes marciais, mas não por o tema de defesa ou a parte marcial propriamente, mas por influência de um programa de televisão onde o praticante de artes marciais sabia medicina. E o que eu queria aprender era como evitar basicamente levar com picas e supositórios na infância. Então encontrei ali uma possível tábua de salvação. E lá, logo comecei com 11 anos a praticar artes marciais, na esperança de aprender isso. Não aprendi muita coisa, só levei porrada, até que com 12 anos conheci uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, com o qual comecei a estudar artes marciais e comecei a aprender outras disciplinas, a compreender melhor o significado do Qi,
de cómo funciona la energía en el cuerpo y a aproximarme cada vez más a la medicina chinesa y pronto, fui ahí construyendo una base de conhecimento. Mas sim, foi muito inicial. Na minha família, no Chile, como vivíamos em um bairro que na periferia de Santiago, que não tinha muito acesso a serviços de saúde, ou seja, era todo muito difícil nessa altura, a gente se apoiava muito em plantas medicinais. Uhum. E nos jardins tínhamos aí basicamente muitas plantinhas que a gente usava. E a minha avó também tinha um espólio de conhecimento de plantas medicinais muito profundo, pela sua experiência com povos nativos de Chile. Y entonces iba absorbiendo y escribía, con 9 años escribía todo lo que las me decían de plantas, iba ya tomando apuntamiento y luego veo la parte de la medicina chinesa como puede ser por aquí que yo consiga o Fazer meu algo. objetivo de fugir a las vacinas y a las inyecciones do hospital cuando estoy doente. Y claro, después nunca más comencé a aprofundar y a descubrir un bocadito más qué es lo que era Ok, toda esa área. ok. Quais foram os seus maiores desafios que enfrentou ao promover e praticar a medicina clássica chinesa, ou a medicina chinesa em geral, em diferentes culturas e países como o Chile ou como Portugal? Porque na China é fácil, mas e nestes países? Como é que foi? Mm. A nivel pessoal, se calhar la falta na altura, la falta de conhecimento, ou seja, estou a falar de um tempo no qual a gente estudava sem internet, donde não havia muita possibilidade de fotocopiar livros, e eu lembro ter transcrito livros à mão, livros completos à mão, Bom, com 12 ou 13 anos. De medicina. O primeiro livro que tive nas minhas mãos de medicina tradicional chinesa era um livro de 200 e tantas páginas, lo transcrevi completo à mão mesmo, nos cadernos que tinha. Então, se calhar a falta de acesso à informação a nível pessoal foi um dos maiores desafios. Eh, a nível de la transmissão da medicina chinesa, acho que há vários desafios, claro. O primeiro son las fuentes de acceso. Continúa a ser el mismo que en el tópico anterior, o sea, la falta de acceso de información más profunda en altura, algunos años atrás, que siempre daba esa sensación de vacío, de que nunca vamos a tener acceso a la verdadera medicina chinesa y ese tipo de cosas. O segundo tiene a ver con el background cultural de las diferentes grupos sociais ou culturais e que cria abordagens diferentes ao mesmo tema. Lo qual também, ao mesmo tempo, é um desafio que foi muito, muito enriquecedor, porque fez com que fosse mais exigente para mim, exigiu-me compreender ainda melhor os princípios de medicina chinesa para logo poder explicá-los a pessoas com background diferente. Portanto, me obrigou a aprender um bocadito, a compreender melhor como outras pessoas veem o mundo y luego exigió-me yo adaptar lo que sabía a estas pessoas e as suas visões de mundo para que lhes fizesse sentido, sendo ainda leal a los conteúdos clássicos, originais. sem alterá-los, sem cair nessa tentação de criar um novo sistema de... Meu Deus, não tinha também capacidade para fazer isso, mas às vezes existe essa... Uno vê que acontece frequentemente, gente inventando coisas com medicina chinesa para preencher algunos vacíos de conocimiento porque descubrieron algo nuevo. Ok. Como surgiu a ideia de fundar o Instituto Europeu de Estudos Tradicionais Chineses no Porto e quais são os seus principais objetivos e projetos atuais? Será que podemos obter uma breve introdução sobre todas estas áreas e artes que o Instituto procura abranger? Mm. IETC fue en realidad la continuidad de un proyecto de 2006, cuando yo llegué a Portugal. Yo llegué a Portugal en 2000, la primera vez que vine a Portugal fue en 2004, mas fiqué en Portugal en 2005. Y en 2006 crié un instituto portugués de Feng Shui, Fue en 2006, trabajando con otra institución en parcería
ofereci o meu projeto a outra instituição, mas eles estavam mais interessados na colaboração na medicina chinesa. Então fiquei sozinho com o projeto e pronto, comecei a dar aulas de Feng Shui e depois de outras disciplinas. E logo haviam dois aspectos. Um pessoal de querer organizar ou reorganizar de forma mais profunda mesmo, ir até onde, ver até onde conseguíamos ir de profundo, ensinando e estudando medicina chinesa. E isso aliou-se com o desejo de muita gente que estava à minha volta na área nos cursos de acupuntura ou de medicina tradicional chinesa modernos, que também queriam aprender mais e que sentiam um vazio. Então se juntaram estas duas convergências. Foi como a motivação e o passo inicial, o empurrão inicial para fundar o IETC. Então começou primeiro com um curso de fundamentos de teoria básica de medicina chinesa. Foi mesmo um curso de teoria básica que durou 400 horas, 300 horas mais ou menos por ali, que foi muito, muito assim, coitados. Mas depois disso se juntou massa crítica, se acumularam muitos estudantes e alguns já queriam também depois ter um reconhecimento oficial, então isso me obrigou a fundar uma instituição já estabelecida oficialmente e assim nasceu o IETC em 2012, já como instituição oficial mesmo. Foi em 2012. E o objetivo do Instituto no início era um bocado egoísta, que era eu ter uma excusa para poder desenvolver mais as áreas que me interessavam a mim, mas acabou por organizar-se em uma estrutura que se baseava na investigação das 5 artes tradicionais chinesas. Que são quais? Então, 5 artes tradicionais chinesas. Mas quais são? Quais são aqui para a audiência ter acesso? Quais são essas 5 Sim, artes? são 5 ramos de estudo muito amplos, cada um deles. O primeiro chama-se montanha, que é Shan, e montanha tem a ver com o estudo do autoconhecimento, através de taoísmo, através de o estudo de filosofia, através de práticas de cultivo interior ou alquimia interna, de transformação e de autoconhecimento. Ahí se engloba las artes marciales, o Qigong, la preparación antiguamente de pílulas para inmortalidad, todo eso estaba dentro de esa área. Y la gente, claro, se iba a la montaña a estudiar esto, a ver si tenía la suerte de encontrar por allí un profesor, y por eso se llama montaña. Esa es la primera arte. La segunda es la medicina. Y pronto, o estudo da medicina chinesa e os seus princípios, como funciona o corpo humano, como funciona o princípio da vida, basicamente, e que é o que rompe o princípio da vida e logo como restabelecer o princípio quando possível, usando diferentes métodos como acupuntura, fitoterapia, alimentação, massagem. A terceira arte não há uma ordem específica, eu aqui estou dando-las assim aleatoriamente. A terceira arte poderíamos dizer que é Ming, destino. O destino é basicamente o estudo da astrologia. Uhum. É, basicamente, tentar descobrir qual é a estrutura interna de uma pessoa baseado no factor tempo, em qual era a energia predominante na natureza no momento de nascimento da pessoa e de que forma isso o influenciou na sua estrutura. Então, nessa teoria, todos temos como uma espécie de kit básico de supervivência, mas consoante o momento de nascimento, recebimos também um kit extra. E esse kit básico cria uma diferença grande. Se não, todas as pessoas que nasceram na mesma hora viviam exatamente a mesma vida, mas nós temos este kit básico de supervivência que recebimos dos nossos pais, da natureza, e que é influenciado pelo local de nascimento, a cultura e todo, e cria a pessoa que somos. La cuarta arte es Pu, y Pu tiene a ver con literalmente, y una traducción muy fraca, podría ser adivinación o métodos oraculares. Mas, numa análise, uma reflexão mais profunda, em realidade é um estudo dos ciclos da natureza e como todo coexiste
a través de ciclos naturales y respeta más o menos una estructura cíclica. Todo tiene esa estructura. Cualquier cosa que se críe o que ya exista posee esa estructura cíclica. Una conversa, un proyecto, eh, una viaje, una vida, todo tiene esta estructura cíclica y el estudio dos oráculos es básicamente ver en qué punto de crecimiento de fuerza y de decréscimo de fuerza nos estamos. Si los ciclos y o seu movimento natural están apoyando as nossas ações ou não nesse momento. E isso nos entrega informação. Por exemplo, o I Ching, o I Ching, é um dos exemplos mais Conhecidos. robustos, se calhar, ao longo da história da cultura chinesa, que chegaram ao Ocidente também com muita força já há muitos anos. Y la última, o la quinta sería Xiang. Xiang es el estudio de la inspección. A través de observar o exterior de algo, conhecer o seu interior, ou seja, o Feng Shui, o estudo de los padrões naturais na envolvente, seja na casa, ou num local de trabalho, ou en un sepulcro, por exemplo, uma sepultura, o la envolvente natural, las montañas, los ríos, cómo eso afecta a vida del ser humano. Y por otro lado, también tiene otra área que es la inspección humana, que es observar, por ejemplo, la face de una persona, las manos de una persona, sentir los osos de una persona y en base a eso podermos conocer mejor quién está a nuestra frente. Y claro, llega al extremo en el cual se ensina y uno aprende que se puede até predecir el futuro o conocer el pasado de una persona observando a su face, a su mano, tocando los osos del cuerpo. Entonces son las 5 artes: montaña, medicina, destino, oráculos y observación e inspección. Esas son las 5 áreas que o IETC investiga. Impecável, impecável. Qual é a sua visão sobre a integração da medicina clássica chinesa ou da própria medicina chinesa tradicional com a medicina convencional ocidental? Será que faltam coisas ou estudos fulcrais para que esta integração possa acontecer? Es bastante complexo porque a una cantidad de camadas de factores para que eso pueda acontecer que torna as coisas complexas. Quanto mais condições, mais difícil de atingir algo. E aqui há muitas condições. A China, através das últimas décadas, tem se esforçado muito em criar uma base científica de conhecimento. Y aquí en Occidente también los practicantes de medicina chinesa, especialmente los que están más ligados a la área de las ciencias de la vida modernas, profesionales de salud, que están ligados a la medicina chinesa, têm tentado fazer investigação, pesquisa, e têm conseguido, têm feito muita pesquisa. Então, nesta altura do partido, temos já muita informação acumulada que faz redundante ter a conversa ainda de é eficaz realmente a medicina? Não, já temos uma base de conhecimento e demonstração científica que chegue, sobra mesmo. Mas não chega a isto aparentemente, porque logo há outras estruturas burocráticas, estruturas de poder, estruturas políticas que também estão consideradas dentro destas camadas. E é nesse nível onde há mais entraves, se calhar, alguns justificados, outros, na minha opinião, só justificáveis através de coisas que não têm nada a ver com saúde nem o bem-estar das pessoas, ou seja, tem a ver mesmo com fatores políticos e de poder. E alguns veem nisso, pronto, possibilidades de negócio e aí se torna atraente, então, falar de medicina chinesa. Outros veem possibilidade de controlo de mais uma área e já se torna atraente, mas como veem que na medicina tradicional chinesa as instituições têm se organizado, também vão dificultando esse processo de controlo. Portanto, se criam aqui uns jogos de força que dificultan que a nivel global la medicina tradicional chinesa se possa integrar, por lo menos falando aquí en términos de algunas áreas de Europa y la Europa más próxima de nós, ou seja, na Península Ibérica,
Logo, há instituições médicas mesmo que se tenham organizado no seu discurso y nas suas estrategias también para impedir o crecimiento de la medicina tradicional chinesa de forma muito directa. Ou seja, isso não é teoria da conspiração, isso é mesmo documentos e informação que está a dispor e que viene das próprias instituições da área da saúde. Assim que são estes jogos políticos e de força realmente o que dificulta mais a integração. Nós vemos modelos de integração que funcionam muito bem em Oriente, obviamente, temos grandes modelos de integração das áreas. No meu país, no Chile, también tivemos que Chile tiene esta cosa muy interesante. Es un país que también tiene muchos contrastes, como en la China, más dentro de uno de los contrastes es que hay una voluntad mayor para experimentar situações ou experiências mesmo diferentes. Por exemplo, o que gosto muito é a perspectiva científica de las instituições no Chile, que me parecen muito científicas, e em vez de tomar uma postura dogmática de eu não faço ideia lo que isto é, mas não existe, isso para mim é dogma e não tem nada a ver com ciência. Claro. Passa por la parte científica de, olha, não faço ideia lo que isto é, mas vamos então a fazer experiências, vamos a testar isto. Isso para mim é construir conhecimento científico. E no meu país isso funciona muito bem, então se levou a cabo na primeira década del 2000 várias experiências, tive a sorte de ser parte de alguma delas, y lo que es cierto es que el resultado fue fantástico. Cuando falo en resultado fantástico me refiero a dos aspectos. Número uno, en términos de cómo lidan los profesionales de salud, los terapeutas o especialistas de medicina chinesa con los profesionales del área de salud moderna, en los hospitalares. Y el segundo, y en mi opinión el más importante, es el resultado y el beneficio que recibían los pacientes. Fue fantástico, realmente. Deu resposta a muito problema que para o Ministério de Saúde era um custo tremendo, ou seja, a senhora com dor de cabeça há 20 anos, que para o Ministério de Saúde implicava muitas horas de pagar um profissional para verla, ou o senhor com a lombalgia, os problemas na coluna já crônicos de décadas, e que também eram muitas horas de médico que o Ministério de Saúde tinha que cobrir, de pronto se veían resolvidas relativamente rápido con sessões de medicina chinesa. Então, sim, há um grande benefício ali, mas também, sim, há muitos entraves em termos de organização e isso complica um bocadito as coisas. Isso é o que nos deixa sempre como, seria bonito, mas... Falta um mas. Eu sei que é uma pergunta muito chata esta que eu vou fazer, porque o tempo que nós temos para a resposta é muito curto, mas será que conseguiria introduzir dois grandes temas ou conceitos que na medicina convencional ocidental não existe? E estes conceitos são o Chen, o espírito, e o Qi. Será que é possível, em poucas palavras, introduzir estes conceitos? Está pedindo demasiado, João. Eu sei que sim, eu sei que Tão sim. curtinho. Ok, são mais ou menos a mesma coisa. Chi e espírito são mais ou menos a mesma coisa. Ambos pertencem a essa área do que, através dos órgãos dos sentidos, nem sempre é perceptível à primeira vista. Especialmente quando não compreendemos que é o que significam estes dois conceitos. Quando los comprendemos, nos damos conta de que não tem nada a ver com algo só conceitual, que são coisas mesmo concretas, visíveis, palpáveis. A base da existência, ou a matéria-prima da existência do universo é o Qi. Essa é a teoria, como filosoficamente falando, uma teoria que tem 2000 anos, pelo menos em termos de literatura filosófica, 2000 anos. Se discute este termo como a base constituinte do universo, ou seja, quando cheguemos a desintegrar partículas subatômicas e a derradeira partícula subatômica conseguimos abrirla finalmente e ver que é o que está dentro, sempre vai haver Qi. Ou seja, é a partícula mínima de existência e de constituição ou constitucional do universo.
Portanto, todo o resto é chi expressándose em formas diferentes e o espírito é um desses aspectos. Portanto, todo o que o computador, o telemóvel que estão à nossa frente neste momento, eh, o ar, nós, os espaços que nos rodeiam, os nossos pensamentos são formas de chi, expressando-se de forma diferente. E o espírito é outra expressão do chi. Quando falamos em espírito, há várias definições de espírito. Se poderiam citar umas 4 definições dentro do contexto cultural chinês antigo. E algumas têm a ver com visões místicas ou religiosas, outras têm a ver com conceitos muito naturalistas, muito tangíveis. Por exemplo, se falamos desde o ponto de vista naturalista, chi é qualquer expressão de vida de um ser humano. É decir, espírito, peço desculpas. O espírito é qualquer expressão de vida. Portanto, é algo que pode ser inspeccionado directamente, a olho nu. Se eu vejo alguém que está comatoso em uma marquesa, ou alguém que está a ponto de desmaiar e muito fraco, eu estou a ver 2 expressões diferentes do espírito. De facto, em termos de diagnóstico chinês, ambas têm um nome. Uma chama-se ausência de espírito e a outra chama-se pouco espírito, ou escassez de espírito. E se vejo um doente que chega ao consultório com um tumor maligno, mas irradia força vital, então, independente da doença, se diz que tem presença de espírito. Yoshan. Eh, Portanto, o espírito pode ser algo muito tangível. Logo, na literatura médica clássica, definem espírito também de uma forma muito interessante. E o espírito é a energia e o sangue do ser humano. Assim que essas substâncias que fluem através do corpo, o conjunto delas, que são a base da vida, são o espírito também. Portanto, pode ter uma abordagem muito concreta mesmo, o espírito é mesmo isto, posso observá-lo até, ou pode ter uma abordagem mais mística ou filosófica, mesmo dentro da medicina tradicional chinesa, abordagens filosóficas que definem o espírito, por exemplo, no cânone interno, no livro, na Bíblia da medicina chinesa, define o espírito como aquilo que não pode ser mensurado com yin e yang, ou seja, algo que ultrapassa a classificação, a categorização básica das coisas, algo que é maior do que a categorização que podemos fazer de algo. E logo temos, claro, uma abordagem espiritual, religiosa ou mística, onde o espírito já abrange outro significado e é como aquilo que realmente o ser humano é e que é transportado pelo corpo humano temporariamente e que transcende na sua existência a duração de uma vida humana. E claro, é muito bonito porque, por um lado, algumas vertentes, também aqui não há só um ponto de vista, muitas Claro. vertentes, como em termos místicos ou religiosos se define o espírito. Para algumas é uma continuidade da identidade do ser humano, que é muito atraente para nós como seres humanos. O grande medo da maioria das pessoas é desaparecer a sua identidade depois da morte. Ou seja, morreu, não há mais nada. Pronto, acá há uma esperança de continuar a vida em outro plano de existência ou voltar novamente a este plano de existência e continuar a ser eu. Ou seja, o eu, a minha identidade preserva-se. Uau, maravilha, todo mundo contente. E há outras nas quais, não, essa parte que existe no corpo dissolve-se e volta a fazer parte da natureza novamente. Ou seja, a identidade dissolve-se. E aí, claro, há diferentes linhas, o budismo, que também não é só uma linha de pensamento, o taoísmo, o confucionismo, o xamanismo, têm opiniões diferentes, algumas convergem, outras divergem. Perfeito. Como o micro resumo que lhe posso fazer mesmo. E isso demonstra claramente uma complexidade e que toda esta informação foi passada durante séculos e séculos e séculos de uma forma muito sintetizada, mas que cada vez que nós vamos consumir este conteúdo,
abrimos diferentes profundidades de entendimento. Portanto, para além das diversas escolas, estes conceitos, com o passar dos anos, digamos, batem-nos de forma diferente e trazem-nos ainda mais conteúdo. Larry, há algum caso particular na sua experiência profissional que tenha sido memorável ou particularmente transformador na sua carreira? Na tua carreira? Muitos, muitos. Uma grande maioria, se calhar. Porque independiente do profissional que está ali a trabalhar, há um ser humano por trás que também está a presenciar o processo terapêutico, por assim dizer. Y dentro de ese proceso há una parte donde, claro, yo profesional tento dar solução a um problema ou tento participar na solução de um problema e às vezes orientar e às vezes fazer que algumas coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo há um observador que vai aprendendo do processo e vai estruturando-se e há um factor formativo nisso para a minha pessoa mesmo. Assim que são tantos casos que têm tido esse impacto em educar-me, em formar-me, em construir-me de formas diferentes, alguns por la forma sabia e corajosa como as pessoas enfrentam tragédias pessoais, de saúde ou familiares de diferentes formas que realmente são inspiradoras. Outros porque me permitem compreender mais profundamente como funciona o princípio da vida no corpo humano e me surpreende e como algumas coisas que damos por conhecidas e por estabelecidas de pronto nem sempre são como está descrito e quando acontece isso abre uma porta que diz, ok, se as coisas nem sempre são como está descrito, então quanto ainda mais existe por aprendermos, quanta coisa damos por compreendida que se calhar ainda há mais por explorar e que não é tão assim. E é triste porque às vezes esse conhecimento que nós temos, ou a assunção desse conhecimento, eh, faz com que limite também a nossa esperança e a nossa forma de ver a doença. Ou seja, chegam algumas doenças e como o conhecimento de base diz que não há nada a fazer, eu posso assumir isso e dizer, meu amigo, não há nada a fazer. Lamento muito. Mas cuando yo cuestiono y me levo sorpresas, esto se expande y me eleva a otro tipo de pensamiento y es, ok, el conocimiento acumulado dice que porcentualmente no hay nada a hacer, mas porcentualmente fala siempre en términos de estadística de un grupo mayoritario, mas falta el grupo minoritario que a Claro. veces nos esquecemos de él, donde las cosas no acontecieron de esa forma. Ese grupo que a mí me interesa más em termos clínicos, quando as coisas são cenários muito negativos. Então, sempre dou a luta por essa porcentagem menor quando as coisas são muito complicadas. E se vão conseguindo diferentes coisas. Mas sim, são muitos os casos que tiveram esse impacto em termos pessoais. Não cito nenhum em particular, simplesmente por um tema de privacidade, Claro. de aspectos básicos, mesmo que não cite nomes, e porque depois também são muitos. Se lhe dizer um deles seria mais anecdótico do que realmente uma representação de quais os casos que me impactaram de forma. Ou seja, já vi tragédias de tantos tipos em estes anos trabalhando, de pessoas com condições de vida. Já atendi pessoas que foram torturadas politicamente de las formas mais horríveis que se pode existir. Já atendi gente que vivia na miséria mais brutal que pode existir. Já atendi gente que estava nos patamares totalmente opostos a queixar-se exatamente do mesmo. Já atendi gente com zero esperança de vida e que de pronto as coisas mudaram. Já vi diferentes níveis de sofrimento por um lado e condições humanas. Então, claro, todos têm um impacto muito forte em mim. Aprendi muito e aprendo muito com cada um deles no dia a dia. Obrigado. Sim, assim que é difícil escolher um ou Claro, dois. claro que sim, claro que sim.
será mais fácil aprender medicina chinesa, ensinar medicina chinesa ou aplicar medicina chinesa? Hum. Os três são iguais. Porquê? Estudar medicina chinesa, ou melhor dito, ensinar medicina chinesa é estudar medicina chinesa. Obviamente há uma diferença básica, claro, mas os três têm o seu grau de dificuldade. Uhum. Eh, a aprendizagem da medicina chinesa é o que cria a base, é o que cria a base. E essa base deve incluir também a prática. E se ainda como estudante não tenho acesso ao tratamento de pacientes, acho que o grande desafio para o estudante de medicina chinesa, para além de estudar como animal mesmo, se machacar pedra como tolo, é tentar visualizar esses conceitos tão ambíguos no seu dia a dia, em coisas factuais, em coisas concretas do dia a dia. Que deixe de ser só um conceito teórico em um livro, onde só ali faz sentido, mas logo fecho o livro e Já já está. não está. Não, conseguir fechar o livro e ver os conceitos à minha volta constantemente. Esse acho que é um grande desafio para o estudante, para além de ter acesso à informação de boa qualidade, o que implica um espírito crítico que questiona os conteúdos que está a receber. Muito importante. Y como formador de medicina tradicional chinesa, como alguien que ensina, que transmite, a outro grupo de desafios, são muitos, uno saber qual é o meu público, qual é o seu background, eh, de que forma devo adaptar-me ao grupo para poder transmitir melhor os conhecimentos e, acima de todo, manter-me sempre leal a los conceitos que tenho investigado e que me parecem representativos da disciplina. E logo há um grande desafio também quando uno ensina em outras instituições, e é o factor tempo. E é que os currículos sempre são muito limitados de tempo. Está essa típica coisa de 120 horas de estudo e uno depois vê 60 horas em aula, 60 horas em estudo em casa. São só 60 horas de estudo e uno como transmite tanta coisa em tão pouco tempo. Isso é como um desafio. Sim, e há muitos mais quando se trata de transmitir. E logo, claro, está a parte interna do docente de preparação, de formação, de compreensão, que também é exigente. Como praticante, como praticante, acho que é a sumatoria das duas anteriores. Por un lado, el poder aplicar y dar uso a todo lo que estudo, y ahí la palabra estudiante no se remite ni se limita solo al tiempo de años de estudo académico, não, ali o estudo académico só tem início. Na minha humilde opinião, deveria ser assim. E não significa que tenha que passar a vida toda a fazer cursos e pagar formações. Não, não, não. Me refiro ao estudo interno mesmo, de eu continuar a pesquisar, eu continuar o processo de adquirir, obviamente, mais conhecimento, mas constantemente transformá-lo em carne. ¿Por quê? Porque este conhecimento foi construído e foi descrito em tempos em que a linguagem era muito diferente da actual, e isso cria alguma ambiguidade nos conceitos que precisa ser investigada, compreendida e explicada. Claro. Portanto, constantemente, para mim como investigador, quando traduzo um livro antigo, tenho que estar sempre pensando que estes senhores não estavam a ver a aura nem outro planeta, estavam a ver um corpo humano, tal como nós. E quando eu passo essa barreira linguística, consigo ver mesmo que eles estavam a ver mesmo um corpo humano. E que estavam a observar estruturas concretas, describiendo-as da forma que a cultura e o conhecimento les permitia. E claro, há referências que nos fazem pensar, parece que estavam a ver mais algo. Mas são também referências muito específicas de algumas vertientes de medicina chinesa com uma tendência mais espiritual ou taoísta, por exemplo, dentro do xamanismo, onde se acrescenta um fator animista
de aspectos espirituais ou místicos, por exemplo. Claro, reconheço que algumas pessoas podem ter adquirido ou ter acesso a planos de informação diferentes de los que nós temos no dia a dia através de uma prática séria e consistente de meditação ou de outro tipo de sistemas de cultivo e de expansão do próprio ser humano. Mas na maioria dos casos, e isto é muito bonito e interessante também, rompe, desmitifica um bocado as coisas, e é que na literatura clássica chinesa são os livros mais pé a terra que existem no mundo. Quando você pega nos textos basilares de medicina chinesa, os textos clássicos mesmo, mais antigos, são super concretos, não há muita maionesa, nem muito misticismo, é diferente. A linguagem poética permite um espaço de discurso, de discussão em relação a como interpretar conhecimento. Logo, há literatura paralela, que é igualmente válida, donde sí há mais espaço para o discurso místico, espiritual, animista, e que é extremamente interessante também como objeto de pesquisa. Eu adoro todo o que tem a ver com medicina chamânica e com a abordagem do chamanismo, que acho que teve uma influência muito forte em medicina chinesa e que se manteve até agora. Só que acontece aqui um fenômeno político novamente, e é a luta da religião do povo chinês, que era o chamanismo mesmo, contra as estruturas de elite de poder, que eram os confucionistas, os taoístas e logo os budistas. E sempre está este conflicto nessas forças de a elite de conhecimento versus a religião do povo, mas como sempre também há uma apropriação de conhecimento do outro, e os taoístas, os confucionistas, os budistas, na China pelo menos, se apropriaram de muitos conceitos de conhecimento chamânico, e uma vez que receberam aquilo que era muito conveniente para eles e para suas práticas, logo não, vocês, pronto, são só Tchau. tretas e todas, mas já temos aquele conhecimento e até agora ainda lo praticamos. Basta só observar em medicina chinesa qual é o nome do factor que causa as doenças, que é xie, que significa perverso, que era o mesmo termo que se usava em xamanismo para expelir um espírito do corpo, chu xie, que era expelir o perverso do corpo. E esse tipo de influências se mantiveram. Então, claro, na prática existe sempre esta exigência de conseguir pegar em todos estes conceitos e tentar verlos em algo concreto, num doente que está à minha frente a queixar-se, que precisa ajuda e quer uma solução. Como eu pego nisto, lo transformo em algo útil, práctico e eficaz. Esse é para mim o grande desafio como praticante. E já agora tenho alguns conselhos que gostaria de deixar para profissionais de saúde que gostassem de integrar práticas de medicina chinesa no seu trabalho? Para além de tudo o que falou até agora. Sim, acho que passa por estudar e questionar as fontes sempre, que é o que eu também me recomendo a mim próprio, fazer a investigação mais crítica possível às fontes e combinar aquilo que eu combino, que é mente aberta e espírito crítico, ou seja, vamos ouvir as diferentes opiniões e logo vamos fazer uma análise crítica disto e ver que é o que me faz mais sentido na prática e conceitualmente também. Mas sim, passa por estudo, basicamente. Passa por construir uma base de estudo sempre sob uma perspectiva crítica importante e não ter medo a questionar as coisas. Isso me parece importante, não ter medo a questionar o conhecimento e tomarlo, assumirlo como um dever mesmo, porque a ciência se construi em base a questionamento, não em base a só dar respostas. A parte mais enriquecedora da construção de conhecimento é levantar questões. E isso é o que não pode faltar, ou muito menos em uma área de estudo como as ciências da vida, ou seja, Medicina, dá exato. jeito que a gente questione e que se crie conhecimento novo constantemente. Sim. Obrigado por esta introdução na parte da medicina chinesa. Eu gostaria de ir um bocadinho mais fundo na pessoa que existe nesse corpo, no Larry,
E para isso quero trazer um pouco, não vou dizer das suas emoções, mas um pouco do que o Larry, do que tens cá dentro. Tem reparado ultimamente que o que se está a passar na faixa de Gaza e, obviamente, em várias partes do mundo é algo que te toca profundamente. Podemos falar um pouco sobre isso? O que é que te está a incomodar? O que é que está a inquietar o teu espírito com tudo o que se está a passar no planeta? Eh, Bem, acho que é o mesmo de sempre, ou seja, há duas partes. Uma parte é o profissional de saúde, el investigador y todo eso. Y otra parte, el ser humano que tiene ideais, que tem um pensamento político, um pensamento crítico social, um pensamento próprio também em relação a diferentes fatores. En relación a los conflictos internacionales, y no me limito solo al conflicto de Gaza y del conflicto palestino-israelita en este caso, eh, no, también se aplica en todo lo que está acontecendo en este momento en los diferentes cantos do mundo donde há conflictos. África está en este momento semiado deles, en Asia están acontecendo por tantos locais. En Europa temos os próprios conflictos que já conhecemos, a América Latina está cheia deles e sempre esteve. Ou seja, temos vários focos onde, na minha humilde opinião, acontece simplesmente o que sempre tem acontecido, que são estes conflictos de estruturas de poder, basicamente, fazendo o que sabem fazer, que é preservar e adquirir mais poder e, ao mesmo tempo, obviamente con una imposición de supremacía ideológica y política y de otras cosas, y al mismo tiempo la adquisición de territorio, que es la base del estudio de geopolítica, o sea, tierra y política. O sea, en la lucha pelo territorio y pela supremacía de poder, simplemente son las mismas estructuras de siempre, con la diferencia de que ahora na minha humilde opinião, as coisas são simplesmente mais evidentes, são mais visíveis, porque temos acesso às redes sociais, temos acesso à informação quase instantaneamente com as tecnologias novas. E isso faz com que muita coisa que todo mundo sabia que existia em termos políticos, só não sabia que, meu Deus, vivem na bolha, na bolinha criada o autoimposta o seleccionada para yo escapar da realidade, não tinha acesso ou não sabia que existia, ou seja, os conflitos políticos, sociais em África têm estado ali sempre, na América Latina, em Europa, em el este asiático, en Medio Oriente, meu Deus, têm estado sempre ali latentes. Conocemos ya cómo funcionan las estructuras de poder y nos mantenemos las mismas estructuras de poder que a 500 años atrás. O sea, básicamente ainda vivimos en un sistema feudal, donde tenemos un grupito de familias poderosísimas que luego crían una estructura social que nos da la idea de que tenemos países y cosas por defender y luego tenemos un pueblo que sustenta a las otras clases y que cuando las cosas corren mal y hay guerra van a defender los intereses de los grupos del patamar superior, obviamente. E o patamar superior constantemente criando estruturas de autoprotecção a nível político, de propaganda, de informação, de todo isso, ou seja, nada novo, honestamente. Obviamente é sobrecogedor ver as coisas acontecer à nossa frente de forma tão descarada e, acima de todo, a apatia da comunidade internacional perante isto. Y lo más triste es ver cómo las instituciones que supuestamente alguna vez tuvieron algún valor, si es que alguna vez lo tuvieron, se someten a estas fuerzas y aparentemente no tienen poder ninguno. O sea, uno ve todo lo que son organizaciones que deberían proteger a los seres humanos y los derechos humanos básicos con cero capacidad de acción. ¿Por qué? Porque los grupos o los lobbies de poder no lo permiten simplemente. Y ahí uno ve que es lo que manda en este mundo. Y obviamente es muy triste. Es muy triste.
tão triste como ver gente ainda em negação acreditando que o que eu ouço em certos vias de comunicação é real e que, pronto, é realmente este absurdo lo que mexe connosco, claro, no meu caso pessoal também. Está Sim. preocupado com o futuro da humanidade? Eu sempre estive, acho que basta abrir a janela ou ligar qualquer via de informação relativamente decente, credível, para ficar em pânico e alarmado com o destino da humanidade, embora o destino da humanidade sempre tenha sido tremendamente incerto, sempre foi. A humanidade tem conseguido atingir coisas incríveis nas últimas décadas. Conseguimos coisas que antes nunca existiram, como estruturas de apoio social, de muita coisa que antes nunca existiu, séculos atrás, nunca foram um tema de discussão. E a humanidade foi construindo isso nas últimas décadas, lo cual é esperançador, mas logo se impõem forças e lobbies de poder que, quando já não les dá jeito isto, batem o pé forte no chão e quando batem esmagam todo. E esmagam desde os direitos humanos e todo o que nós achamos que era algo que nunca deveria ser tocado porque tinha a ver com estes aspectos de justiça, de proteger a sociedade, de proteger a vida, de proteger mesmo as bases da humanidade e uno vê como todo esto, essa integridade não existe nestes grupos de poder, ou seja, o que manda são simplesmente outros factores. E isso é tremendamente triste. E obviamente perante um cenário como este, onde os lobbies agora cada vez mais descaradamente se expressam, a sua violência, basicamente, que essa é a forma de expressão de poder, que al final sempre acaba numa forma violenta na qual morrem inocentes. Quando uno vê isto, claro, é desesperançador e uno pensa no futuro, meu Deus. E se der merda na sociedade? Já deu, já está a dar há tanto tempo. O que- Sempre tem estado a dar de formas diferentes. E o que é Sempre está a dar verdadeiramente? de formas diferentes. Lo que, na minha opinião, acontece simplesmente que num sistema a nível social, a nível político, a nível das grandes potestades, lo único que existe são simplesmente mecanismos já aperfeiçoados muito bem ao longo do tempo de como tapar quando dá merda. E continuar Continuar até a a seguinte. propagar este caos. E continuar até a seguinte, e claro, o mundo vai evoluindo, agora temos estratégias mais globais cada vez. A globalização não afeta só a economia do mundo, afeta também estas estruturas de poder. E agora a monopolização de estruturas de poder já não tem a ver só com o meu país e o país à volta ou ao lado, não, já tem a ver com uma expansão, obviamente, e uma influência mais global. Assim que se encontram os grandes grupos de força e se faz muito patente e muito latente esta divisão do norte rico e o sul pobre do planeta, como estava descrito por um filósofo, um escritor italiano que dividiu Itália dessa forma há muitos anos atrás, dando um excelente exemplo que também se pode aplicar a nível global. Se van vendo como estas coisas se vão polarizando. E claro, uno va vendo todos estos fenómenos que están a acontecer a nivel mundial con, sei lá, instituições fascistas ou sei lá, que van tomando poder con cada vez máis forza e asustador ver Europa aquí neste momento con lo que nos estamos a ver, ou seja, os grupos políticos que están a ganhar máis poder en Europa, incluyendo en Portugal, e que cada vez están a ter máis ouvido e unha população máis aberta que en medonho, porque foi aquilo con lo que a humanidade lutou todas as últimas décadas e que condenamos nas últimas décadas porque vimos como resulta sempre en el desrespeito à vida humana, mas hoje em dia estão a ganhar cada vez mais força e nós vemos também, eu vejo isso nos jovens, vejo por um lado jovens com algum espírito crítico ainda, que questionam as coisas, pelo menos a juventude que tenho à minha volta e com os que falo, e por outro lado também os vejo mais extremistas nas suas posições perante a sociedade, a Claro. política, as minorias raciais ou de diferentes tipos. Há uma espécie de, de extremismo ali que também é assustador.
y que exige un debate importante en términos social, y el debate social no significa solo en grandes instituciones, no, significa una institución básica que es la familia, en casa, discutir estos temas con la familia. Acho que son súper necessários mesmo. Já não é muito necessário, agora é imperativo É mesmo. urgente. Sim, sim, sim. Estamos aqui a terminar, mas tenho pelo menos mais uma questão que me surgiu. A introdução de tecnologias da inteligência artificial, da robotização, da nanotecnologia, do próprio transhumanismo, é algo que mexe consigo? É algo que prefere ficar para já a observar e vamos ver como é que vai ser no futuro? Ah, cria muitas questões em mim. Por um lado, quando uno ve avance tecnológico, siempre, claro, se discuten dos grandes caminos, que la aplicación de cualquier avance o descubierta tecnológica en mejorar la vida humana, mas al mismo tiempo sabemos que también hay otro grupo que está observando y es cómo se puede aplicar esto en destruir la vida humana, o sea, los dos grandes campos de poder económico que tienen a ver con salud y con la parte militar, todo eso siempre va de mano, no solo en términos de tecnología, en muchas otras áreas, siempre fue, siempre fue. E quando vejo este tipo de avanços, claro, não fica muito esperançado em como poderia melhorar a saúde humana, problemas de saúde que até agora não se conseguiu dar boa resposta, uma resposta eficaz, como poderia haver aí um potencial de melhoria. E logo levanta uma série de questões em termos de ética, em termos de filosofia, em termos práticos de sociedade, de como irá afetar isto. E depois outras questões, mesmo em termos filosóficos, de nós discutimos muito a inteligência artificial em termos de como parâmetro com a inteligência humana, mas se uma inteligência artificial se chegasse a desenvolver de forma mais profunda, a minha questão seria como seria a inteligência para a própria inteligência artificial, não desde a perspectiva humana, sino que como uma entidade que de pronto ganhasse alguma autonomia, que eu sei que é difícil de acontecer, mas pode acontecer en una posibilidad alternativa de futuro de tecnología, podría llegar a acontecer que de pronto se escape un bocadito el control. Y en ese caso, mi pregunta es, ¿cómo sería la visión de esta entidad que ya no es humana y da cual nos no temos referencias? ¿Cómo sería su visión del mundo? ¿Cómo serían los parámetros de inteligencia con la que él observa? Y dependiendo de la capacidad de acción que tuviese, qué decisiones tomaría. Mas imagino, quiero y asumo que estas discusiones deben estar presentes dentro de los grupos que desenvolven estas tecnologías. Si no aconteciese, meu Deus, está todo perdido ya mucho tiempo. Y obviamente existen debates de esto a acontecer. Y claro, levanta muchas cuestiones. Yo quiero acreditar que poderá ser utilizado de alguna forma positiva. Hay mucho tema ético también en términos de los problemas que han acontecido últimamente en términos de copyright, como estos sistemas o de inteligencia artificial, no hay cero respeto por copyright de artistas, de gente en área de cultura, gente que cría conteúdos de cultura y que esto va todo aquí, todo, o sea, eso también ya está a ser discutido y ya se están tomando procedimientos o pasos en relación a eso. Mas pronto, son temas nuevos que traen muchas cuestiones éticas de muito tipo. Eu espero que sejam utilizadas de forma. Sinto-me tão naif ao dizer isto mesmo, sinto-me tão desconectado, mas gostaria de acreditar que se vão utilizar de uma forma para ajudar a humanidade. Embora sabemos, observando a forma como a tecnologia tem sido utilizada ultimamente, que sempre há um olho observante que
que é o complexo militar, sempre observando como podemos, de que forma isto pode dar jeito. E basta ver, claro, estos drones que son guiados por inteligência artificial a facer os estragos que facen, dando cabo de vidas humanas. Então, ok, pode ser aplicado de moitas formas, como tudo, como tudo. O yin e yang. O lado luminoso e o lado dark. Uhum. Larry, para terminar, que já vamos com 1 hora, tenho 2 convites para te fazer. E o primeiro é que no fim deste ano, de 2024, quero criar, juntamente com os convidados deste podcast, o livro Além do Ordinário, onde quero disponibilizar algumas páginas para que esses convidados estejam completamente à vontade para se expressarem perante esses leitores. A ideia será passar-lhes algum contributo sobre o passado, o presente e ou o futuro da humanidade, partilhando com eles algumas dicas, conselhos ou simples devaneios que cada um tenha para partilhar. Estás interessado em participar neste livro executado coletivamente? Faz sentido? Sim, podemos falar disso depois no futuro. Uhum. Ok, E ver de obrigado. que forma poderia contribuir. Ok. É algo que vamos fazer, se calhar, em grupo, off-record. Eu coordenarei seguramente esse projeto. O segundo convite, e para terminar, gostava muito de voltar a retornar ao ambiente das aulas que vivi com o professor durante 8 anos. Eu sei que isso não vai ser possível, mas gostava de voltar a ter aquele cheirinho daqueles momentos mágicos que vivi. E que me dizes em fazermos uma sessão semanal com um máximo de 30 minutos, onde aqui o João, este ordinário, poderá fazer algumas perguntas ao professor em nome desta audiência que vai estar a seguir este podcast. Eu tenho muita vontade em difundir a medicina clássica chinesa e, obviamente, as outras 4 artes, e penso que seria muito importante que os buscadores mais honestos e que gostam de conteúdo mais profundo tivessem acesso a um pouquinho daquilo que têm para partilhar connosco. Fazia sentido aceitar este convite. Obviamente não será ad eternum, não será para sempre. Vou pensar em algum conteúdo, estruturar algum conteúdo que pudesse ser interessante, gravarmos algumas horas e disponibilizá-los, esses conteúdos, uma vez por semana. Faz sentido para si? Sim, sim, aceito com muito gosto. Ok. Então, seguramente, os ouvintes do podcast Além do Ordinário terão acesso muito em breve a esses conteúdos, que sairá uma vez por semana e que, obviamente, podem acompanhar nas redes sociais onde têm tido acesso a este conteúdo. Larry Barra, muitíssimo obrigado por estares aqui. Muitíssimo obrigado por te assumires publicamente numa criação minha. É uma honra tremenda que isto esteja a acontecer. Um grande Ok, abraço muito obrigado, João, pelo convite e pela conversa. Um prazer, realmente. e até Tudo de breve. bom. Muito obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Tudo bom.